Meus melhores cumprimentos a todos que me honram e me dão a alegria de comparecerem a mais esta explanação da série Claves Notariais e Registrais. Estou aqui a fazer uma gravação no dia 26 de dezembro de 2024 e esta exposição deve ir ao ar apenas no dia 21 de janeiro de 2025. Nesse período estarei em repouso. Por isso aproveito a ocasião para desejar um bom ano de 2025 para todos aqueles que comparecem às nossas exposições das claves notariais e registrais, mas também aos integrantes da ANOREG do Paraná, aos integrantes da Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral. E a estes todos eu quero saudar, nomeadamente, nas pessoas da presidente da ANOREG Paranaense, a doutora Mariana Pozenato Martins, e na pessoa da coordenadora acadêmica da mesma entidade, a professora Mônica Dallavecchia. Muito bem. Nós estamos tratando aqui do tema das fontes do direito notarial e registral. Estamos indo para a sua 23ª parte, um tema vastíssimo. Eu não conheço monografia alguma que haja tratado deste assunto. Eu estou a aventurar-me, e os senhores que me acompanham aqui também a aventurar-me, numa certa excursão por caminhos ainda um tanto inexplorados, especificamente, enquanto se trata das fontes do direito notarial e do direito registral. Até aqui, nessa aventura que fizemos pelo tema das fontes do direito notarial e registral, cuidamos de duas de suas fontes formais. As fontes foram divididas inicialmente em formais e materiais e estamos cuidando das formais. E tratamos de duas delas, ou seja, de dois modos de expressar efetivamente o direito das notas dos registros públicos, a saber, a Constituição e a lei em sentido lato, hospedando esse conceito de lei em sentido lato, as leis em sentido canônico, as medidas provisórias, os decretos-leis, os decretos, as portarias, as resoluções, os provimentos, etc. E, em rigor, todo tipo de ato normativo. Até poderíamos pensar aqui também na sentença normativa, quando ela se admita. Temos de ver que, e já o fizemos referir de passagem, que embora nós tenhamos tratado da Constituição em separado relativamente à lei, a Constituição é uma lei. Quando muito, ela pode ser apenas uma mera expressão consuetudinária, ou seja, naqueles países que entendem que há o direito constitucional é o costumeiro, a Constituição, no caso brasileiro, por exemplo, é uma lei, ou seja, é um texto escrito. De maneira que poderíamos ter tratado da Constituição como uma espécie de lei. Mas, tendo em conta que ela tem a particularidade, a Constituição, de ser tributária da maior importância dentro de um dado ordenamento jurídico, ou seja, é a lei superior dentro do Estado, conviemos em que tratássemos da Constituição em separado e até mesmo antes de cuidarmos de toda a normatividade subconstitucional e infraconstitucional. Agora vamos considerar, a partir da exposição de hoje, por mais algumas explanações desta nossa série, uma outra fonte formal, que é o costume. Nós poderíamos recolher em muitos autores esta alusão já bastante clássica, muito antiga, à importância do costume para a disciplina dos povos. Mas mantenhamos-nos aqui com duas ilustrações que bastam para suprir a menção de outras que poderiam também ser trazidas aqui à nossa consideração. A primeira referência que faço é ao jurisconsulto romano Modestino, que no digesto dirá que de três modos pode provir o direito. Pode provir do consentimento, pode provir da necessidade e pode provir do costume, que é o que nos interessa referir. Então, o direito pode derivar de três fontes, segundo Modestino. Do consentimento, daqueles que admitem, por exemplo, no caso do contrato, ou mesmo consentimento público. Pode surgir da necessidade,
que é o exemplo clássico da necessidade, você vem com a legítima defesa, o estado de necessidade, um exemplo específico, furto famélico, ou finalmente do costume, que é o que nos interessa aqui salientar. Mais à frente, agora já na alta medieval, ou se nós quisermos seguir alguns outros autores, na chamada Antiguidade Tardia, surge a primeira enciclopédia de que se tem notícia, que foi escrita por Santo Isidoro de Sevilha, as etimologias. E nas etimologias, Santo Isidoro diz que todo direito integra-se de leis e costumes. Portanto, novamente aparece aí a referência aos costumes. Afeiçoando-se a essas considerações, mas já agora em nossos tempos, ao versar as modalidades das fontes do direito, esse grande jurista, relativamente recente à sua morte, José de Oliveira Ascensão, sustentou que o costume é a fonte privilegiada do direito, porque o costume expressa, exprime, manifesta de maneira direta a ordem da sociedade, sem necessidade de que seja mediado por nenhum oráculo, essa é a expressão dele, nenhum oráculo. É uma manifestação direta da ordem da sociedade. Isso está no seu grande livro, que eu recomendo muitíssimo, já o tenho feito aqui em outras vezes, O Direito, Introdução e Teoria Geral. Ele possui algumas edições, uma delas é a edição Verbo, de Barcelos, que é a que eu tenho, que é de 1987, a que eu tenho, quarta edição. Mas ele possui também uma edição da Fundação Calouste Gulbenkian, e que, como se sabe, é uma editora, uma fundação, cujo trabalho editorial é subsidiado, por valores mais em conta. Então é um livro que sai mais em conta quando comprado pela edição da Fundação Calouste Gulbenkian do que pela edição da Verbo. Chama-se O Direito, Introdução e Teoria Geral, José de Oliveira Ascensão. Notável, um autor notável. Essa ideia de expressão direta da ordem social, que está presente na referência de Ascensão, pode também encontrar-se numa apreciação feita por um professor da Universidade de Genebra, professor Peter Hagemacher, quando afirma que o costume, diz ele, é uma noção de fato, é uma evidência da vida real, brota da vida real. E ele invoca as noções ensinadas pelo grande dicionarista francês, foi Littré, dizendo então, Hagemacher, que o costume é a maneira ordinária de agir, de comportar-se e de falar. Ou seja, é essa ideia trivial que temos também. Temos o costume de, tem o costume de, fulano tem o costume de, ou seja, tem o modo habitual, o modo rotineiro, o modo ordinário de agir de um determinado jeito. Esse trabalho do Peter Hagemacher é encontrado no verbete coutume, que está no tomo 35 dos Archives de Philosophie de Droit, da editora Sirey de Paris, 1990, uma obra de 1990. Nessa mesma direção, do costume como uma expressão direta, imediata, quase espontânea da ordem social, José Francisco de Oliveira Viana, que foi provavelmente no Brasil aquele que melhor apreciou a importância do costume para a consecução do bem comum, reportou-se as ideias de sociedade viva. Ele fala na sociedade viva. O costume nos mostra a sociedade viva, contrastada com a lei escrita. Fala também em realidades da vida social, realidades vivas da tradição, capacidade criadora do povo massa, criações como fatos naturais da sua vida social e orgânica. Expressões que mostram claramente esse caráter vívido e também vivificador do costume para a vida das nações. Isso está na sua obra, conhecida obra, provavelmente a obra-prima de Oliveira Viana, Instituições Políticas Brasileiras.
teve várias edições. Eu tenho a terceira edição, que é da editora Record, mas é já da data de 1974, mas eu acho que se encontra por aí ainda e acho pode ser que haja novas edições. É um livro que deveria ser de leitura obrigatória nos primeiros anos das faculdades de Direito. Esse mesmo de Oliveira Viana diz que os costumes, ao lado dos usos e das tradições, nós vamos ter a oportunidade de verificar em outra exposição qual a diferença entre usos e costumes, mas diz ele que ao lado dos usos e das tradições, as representações coletivas integram-se também dos costumes. São 3 representações coletivas, que são complexos culturais, já preexistentes na estrutura social do povo. Os usos, as tradições e os costumes. Então vejam que vai se mostrando claramente que os costumes são expressão popular. Por sua vez, o Juan Vallet de Guetzolo, o grande notário e grande doutrinador, o grande civilista das Espanhas contemporâneas, sustentou que, em lugar e em tempo algum, não podemos esquecer disso que ele chamou realidade viva, existencial do costume. O costume é essa realidade viva. É essa realidade, como ele diz, existencial, quer dizer, está na existência da sociedade. Nas sociedades, agora esse é um ponto importante, nas sociedades amadurecidas, nas comunidades amaduradas, assim disse um outro pensador espanhol contemporâneo, Rafael Gambra Ciudad, e esta passagem de Rafael Gambra foi abonada por Juan Vallet, há um lento predomínio do direito escrito em relação ao costume, ou seja, há uma tendência de o Estado textualizar em letras, quer dizer, literalizar, recolher em letras aquilo que é o costume da sociedade, para torná-lo mais claro, mais consciente por aqueles que agem, falam e tem todo um comportamento ditado por essa realidade vital, contínua, permanente do costume. Todavia, a lição ainda do mesmo Gambra, a saúde consiste em uma tensão e equilíbrio entre o ideal e o real, ou seja, a lei puxando eventualmente para o ideal e a realidade resistindo na sua posição. O papel da lei seria preparar melhores tradições. Essa é uma frase de Galeão, né? O papel do progresso é melhorar as tradições. De maneira que há uma permanente relação de contato entre a lei, de um lado, e a realidade. De maneira que não se vai fazer aqui uma abstração excessiva e nem se reduzir a vida e a relação dos homens a esquematismos artificiais, a esquematismos infecundos, com a ideia de que o direito escrito deva predominar em relação ao costume. É preciso respeitar também essas realidades concretas. Nas próximas exposições, daqui da nossa série, Cláudios Notariais Registrais, eu penso tratar dos seguintes pontos. Em primeiro lugar, da especificação do costume em geral em costume jurídico, ou seja, como é que nós passamos da ideia do costume em geral para a ideia do costume jurídico. E aqui, isso é muito importante, nós vamos seguir as lições passadas por Joaquim Costa. Quem é Joaquim Costa? Grande autor, também espanhol, que escreveu um livro chamado La Vida del Derecho, Ensaio sobre o Direito Consuetudinário, ou seja, ensaio sobre o costume, longo, não excessivamente longo, mas um largo trabalho especificamente sobre o direito consuetudinário, sobre o costume jurídico. E ele tem, nas páginas introdutórias, uma interessante márcia da especialização do costume em geral para o costume jurídico. Em seguida, vamos ver os 2 elementos essenciais do costume, o uso e a convicção de obrigatoriedade. Depois, os seus conjecturáveis requisitos, tal sustentam
alguns autores e vamos criticar essa referência. Quarto ponto, vamos então cuidar da relação entre lei e costume. E finalmente vamos tratar da prevalência do costume. Então, com esses pontos, nós encerraremos essa matéria do costume como fonte formal do direito notarial registral, evidentemente lá à frente indicando, quando pudermos identificar, quais práticas são costumeiras e não se encontram em lei no âmbito do direito das notas e dos registros, e eventualmente quais se converteram efetivamente em direito escrito depois de se terem formado como costume. Não é? Eu quero mais uma vez agradecer muitíssimo aqueles que venham a participar desta nossa exposição, gravada, como eu disse ao início dela, e mais uma vez também tornar a agradecer a ANUREG do Paraná, na pessoa de sua presidente, a professora Mariana Poderato Martins, e sua coordenadora acadêmica, Mônica Della Vecchia, e a Academia Paranaense de Direito Notarial Registral, pelo apoio que ambas concedem a estas nossas exposições. Muito obrigado a todos, desejando-lhes reiteradamente um feliz ano de 2025, votos que quero estender a todos os seus amigos e familiares. Muito obrigado.